Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso preparatório para o concurso da Prefeitura de São Paulo 2022. Este é o módulo 1 e nós estamos na semana 3. Observe que sempre no primeiro slide vai aparecer qual é o módulo e em qual semana nós estamos. Hoje nós vamos conversar sobre educomunicação. Esse tema, educomunicação, aparece em um material da Prefeitura de São Paulo, que na verdade é uma revista chamada Magistério, publicada em 2020. Nessa revista, há 13 artigos falando sobre o tema educomunicação. No final, também há 2 relatos e uma entrevista, que a gente pode observar que os conteúdos desses relatos e dessa entrevista aparecem no corpo de cada artigo. Para o estudo, eu não estou seguindo a ordem que aparece no índice, o que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu acabei subvertendo essa ordem para ficar mais fácil que vocês compreendam, primeiro, o que é educomunicação, por que a prefeitura adotou e de que maneira que funciona. Então, vamos começar com a parte do editorial, como se fosse a introdução do material, em que é dito quais são os aspectos importantes da temática, no caso, educomunicação. Vejam que eu já grifei para vocês algumas palavras-chave, elas são importantes. A partir delas, vocês conseguem compreender o porquê que educomunicação é um item constante na rede municipal de ensino de São Paulo. A partir da educomunicação, é possível movimentar a escola e o aluno, ele acaba sendo protagonista. Então, por meio da educomunicação, há o protagonismo infanto-juvenil. Isso tudo permeado com muita escuta ativa. Ou seja, os alunos serão ouvidos. Nós, professores, a escola, vai acabar acolhendo as demandas desse alunado e eles vão ter voz dentro do ambiente escolar. Portanto, os profissionais da educação são os elos mediadores do processo. São os animadores e construtores dos diálogos dos projetos na escola. Militantes do direito à comunicação democrática e participativa na comunidade escolar. Nesse tópico, é apresentado qual é a função do professor. O professor é um professor mediador. Ele vai incentivar, ele vai ser um entusiasta para que haja a comunicação democrática, ou seja, que todos falem, que todos participem. As iniciativas para construir uma cultura educomunicativa na rede só são possíveis por meio da formação continuada dos profissionais da educação. Portanto, nenhum professor faz esse processo de educomunicação sozinho, ele participa de uma formação continuada. A rede propicia que o professor esteja sempre em formação. Alunos e alunas, coletivamente, constroem suas produções com o propósito de intervenção social. Esse tópico é importante. Os alunos e as alunas vão participar do processo. Para quê? Para que, de alguma maneira, a ação deles tenha algum resultado na comunidade, no ambiente escolar. Então, dentro desse processo de educomunicação, o foco é que o aluno faça e que a ação dele seja uma intervenção na sociedade. De que maneira? Com campanhas, difusão de iniciativas educacionais, promoção da cultura de paz. Eu destaquei aqui cultura de paz porque esse termo é muito recorrente nesse documento e vocês vão perceber que também em outros documentos da Prefeitura de São Paulo, que está em consonância o que diz a LDB também, que nessa semana nós vamos estudar. Com e pela comunicação, para apoiar o convívio escolar, utilizando uma comunicação bem peculiar. Estudante falando com, estudante falando para estudante. Estudantes produzem e realizam a leitura crítica da mídia, alinhada a matrizes de saberes, e suas produções contribuem para a promoção da educação para os objetivos do desenvolvimento sustentável nas comunidades escolares. Nesse tópico, há 2 informações importantes. Primeiro, leitura crítica. Quem assistiu à aula da semana 1 do Paulo Freire, ele fala sobre isso, que a gente não pode simplesmente afastar o aluno da tecnologia. Como o livro é da década de 90, ele fala a respeito da televisão.
Eu não posso simplesmente afastar o meu aluno da televisão, dizer que ele não pode assistir. Eu preciso mostrar para o aluno que é possível fazer uso daquele recurso, mas eu preciso ser crítico, eu preciso fazer uma leitura crítica daquilo que é mostrado para mim. Aqui, no material, ele está em consonância com a ideia de Paulo Freire. Nós precisamos mostrar as tecnologias e também indicar uma leitura do mundo, uma leitura crítica do que está sendo apresentado. Outro ponto importante são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós vamos conversar sobre isso. A educomunicação, ela preza por esses objetivos e ela tenta atingir esses objetivos. Então vamos lá. Educomunicação como abordagem crítica no trabalho com tecnologias para aprendizagem. Vocês conseguem observar que aqui no título já constam informações que nós vimos no editorial. Portanto, nos artigos acaba sendo uma explicação mais detalhada do que já foi apresentado no editorial. Volto a dizer, as palavras que constam ali na primeira parte, elas são importantes e vocês podem usar como palavras-chave para a construção do seu mapa mental. Então, por que a educomunicação é importante? Aproveitem as palavras que a gente acabou de analisar que estão no editorial. Agora nós vamos entender melhor cada um desses aspectos, né? Assim, se, por um lado, já não indagamos mais se e por que as tecnologias digitais, denominação mais recorrente, devem ser integradas nos processos pedagógicos, por outro, a resposta à questão sobre como isso deve acontecer está muito longe da unanimidade. Nesse artigo, o autor diz que a gente sabe que não dá para fugir da tecnologia, ela está aí, não dá para simplesmente dizer, eu não uso tecnologia em sala de aula, eu não falo sobre isso com os meus alunos. Está aí, a gente precisa abordar. Agora, qual é a questão? A questão é como nós vamos abordar. A educomunicação mostra caminhos, traz perspectivas para que a gente coloque isso em sala de aula. E o autor desse artigo, ele diz que existem duas vertentes, né? Os apocalípticos e os integrados. De um lado, é aquela pessoa que acha que a tecnologia vai destruir tudo, que não dá para trabalhar com tecnologia, que vai perder todo o conhecimento que se tem construído socialmente, que a tecnologia acaba alienando o ser humano. No outro, há aquela pessoa que aceita tudo que vem. Tudo que é tecnologia eu estou por dentro, eu mostro para os meus alunos, e não há um parecer crítico quanto a isso. Ele diz que a gente precisa ter, na verdade, o meio termo. Devemos ser críticos. Se assumimos que a tecnologia, tanto quanto a ciência, reflete hegemonias e interesses políticos e econômicos, torna-se evidente a necessidade, em qualquer contexto educacional, de abordá-la criticamente. Se a tecnologia ela está aparecendo na escola, algum interesse político e econômico tem. Agora, é para atender quem? É para atender a classe dominante? É para permanecer o status quo? Ou não? É para realmente transformar, dar a oportunidade para o menos favorecido? Isso demanda uma análise. Temos que abordar todos esses aspectos de maneira crítica. E a educomunicação permite isso. E quem é o educomunicador? É um agente de transformação social permanentemente conectado com os jovens aprendentes. A mediação pedagógica por meio das tecnologias passa a ser não apenas sua responsabilidade natural, mas uma fonte inesgotável para estratégias problematizadoras. Olha um tópico que a gente também observa que é referente à ideia de Paulo Freire. Paulo Freire diz que o professor precisa ser um professor problematizador. Ele precisa trazer problemas para que o aluno resolva, situações problemas. Aqui está mostrando que a educomunicação permite que a gente crie estratégias que mostre para o aluno a resolução de algum problema, que ele tenha que resolver algum problema. Portanto, a tecnologia está a serviço dessa finalidade. Agora vem a pergunta: educomunicação, o que é e como aplicar na sua aula? A educomunicação propõe uma intervenção a partir da educação para a mídia, ou seja, o professor e os estudantes desenvolvem em sala de aula conteúdos educativos, fazendo a gestão democrática das mídias, práticas de ecossistemas comunicativos abertos e criativos, garantindo aprendizagens e a liberdade de expressão.
Vejam os itens grifados aqui. Não é porque a gente trabalha com educomunicação que não tem conteúdo. Tem conteúdo, algo será ministrado. Isso mostra também a ideia de Paulo Freire quando ele fala da rigorosidade metódica. Eu não vou deixar tudo acontecer do jeito que o aluno quer, não, demanda planejamento. O professor fez um planejamento, ele vai apresentar um conteúdo educativo, só que de maneira democrática, por meio das mídias. Quais mídias? Nós vamos ver depois, mas pode ser a questão do rádio, pode ser a questão da internet, da televisão. A educomunicação permite vários meios aí que a gente pode usar. Para quê? Para que haja práticas de ecossistemas comunicativos abertos e criativos. Isso quer dizer que todos podem participar. A comunicação não é apenas um recurso do professor na aula expositiva, não. Todos estão abertos a participarem. Para quê? Para garantir aprendizagens e liberdade de expressão, que o aluno consiga se colocar. E um item que a gente observou lá no editorial, né, que é o protagonismo. Se o aluno ele é capaz, ele pode se expressar, ele tem essa liberdade, há o protagonismo infanto-juvenil. Trata-se de uma proposta que possibilita ampliar o diálogo, a participação e a criatividade em espaços formais e informais de aprendizagem. Nós vamos falar melhor sobre esses espaços, tá? Dentro do ambiente escolar, suas ações ampliam a capacidade de expressão dos estudantes e também estimulam o pensamento crítico sobre as informações que eles consomem diariamente nos veículos de comunicação. Novamente, nós estamos vendo aqui a questão da criticidade. O aluno é capaz de falar, de se expor, de expressar o que pensa e também analisar de maneira crítica aquilo que é transmitido a ele. O rádio na sala de aula e a produção audiovisual, jornalística e fotográfica são propostas que geram participação e processos balizados pela pedagogia de projetos. Portanto, a educomunicação, ela trabalha com projetos. E você, como professor, você pode escolher o meio que você vai usar. Você vai trabalhar com rádio, com produção audiovisual, com a criação de um jornal ou com uma exposição fotográfica, você escolhe junto com os alunos, né? Porque é uma comunidade aberta para diálogo e vai ser possível que o aluno se expresse e pense também criticamente. Portanto, o estudante sente-se protagonista, ao mesmo tempo e que entende o valor da sua colaboração e a do colega no planejamento e na produção da atividade. Como eu falei anteriormente, essa é a pedagogia de projetos. O aluno faz, ele tem a ação, mas ele também percebe que ele faz parte de um coletivo, que ele depende das outras pessoas, que ele precisa ouvir as outras pessoas. E por fim, a participação do professor como mediador do processo é fundamental para a fruição da proposta educomunicativa nas aulas. Novamente, colocou aqui que o professor precisa ser mediador. E quem vai ser o protagonista? A criança, o jovem. Nesse artigo intitulado Educomunicação na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, o documento apresenta como a educomunicação foi implementada no município. A primeira coisa a saber é que existe um núcleo técnico de educomunicação, que está vinculado ao núcleo técnico de currículo, a sigla NTC. É um setor integrado à Coordenadoria Pedagógica, COPED, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que tem como proposta principal ações formativas que visam apoiar, desenvolver e subsidiar o currículo, por meio das linguagens de comunicação e promover o desenvolvimento de projetos de educomunicação. Portanto, há um núcleo próprio para tratar da educomunicação. E a educomunicação tem que estar vinculada com o currículo do município. E o que é educomunicação? É o conjunto de ações destinadas a criar e a desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e criativos. Vou dar uma pausa aqui. Vamos lembrar que nós estamos lendo um documento que é uma revista que tem 13 artigos.
Cada artigo tem uma autoria diferente, são autores diferentes. E, novamente, aparece essa expressão. Então, o que é educomunicação? É um conjunto de ações para criar e desenvolver o quê? Ecossistemas comunicativos abertos e criativos. Portanto, eu gostaria que vocês colocassem no mapa mental de vocês essa expressão que trata sobre a educomunicação, a finalidade, né, da educomunicação. Vão criar esses ecossistemas aonde? Em espaços culturais, midiáticos, educativos, formais, não formais e informais. Novamente aparece sobre a questão da educação formal, não formal e informal. Vamos lembrar o que é isso? Educação formal é aquela que acontece dentro da escola, dentro das instituições de ensino, que tem um currículo, que tem um ensino intencional, que há planejamento. Já educação não formal é aquela que a gente busca aprender algo, mas não dentro de uma instituição de ensino. Pode ser dentro da minha comunidade. Tem um grupo de pessoas que discutem sobre feminismo. Eu vou lá, participo das discussões, eu aprendo naquele espaço, naquele ambiente. Não vai ter um diploma, não vai ter um certificado no final, mas é a busca pela aprendizagem no coletivo, em algum ambiente da sociedade. Então, é uma educação não formal. E a educação informal? É essa que vem de casa. São os valores que a gente aprende. Não é intencional, né, que a gente aprenda algo, mas por meio das interações a gente aprende, no convívio familiar, com amigos. A gente pode pensar muito, por exemplo, na criança, né, quando ela nasce. O jeito que ela se comunica, como ela se expressa, os valores que ela carrega, estão de acordo com a educação informal que ela recebe em casa. Portanto, a educomunicação, ela pode ser utilizada, ela permeia também esses três espaços. Espaços educativos formais, não formais e informais. Mediados pelas linguagens e processos de comunicação e ou das artes, bem como pelas tecnologias da informação e comunicação, que a gente conhece como TIC, né? Garantindo-se as condições para a aprendizagem e o exercício da liberdade de expressão. Novamente, para que existe a educomunicação? Para favorecer a aprendizagem e a liberdade de expressão para os nossos alunos. E o núcleo técnico de educomunicação? O que ele faz? Ele favorece aí a formação de educadores com produção de material de apoio didático em diferentes suportes. Ele também dá apoio aos projetos voltados para a educação integral e de tempo integral. Ele também trabalha no apoio para construir agências de notícias para a gestão de comunicação nas escolas, projetos por meio de visitas técnicas às unidades educacionais, então esse núcleo ele passa nas escolas, divulgação das produções dos estudantes pelos canais de comunicação do próprio núcleo, que pode ser o site, blogs, redes sociais, eventos regionais. Também esse núcleo faz pesquisa e integração de tecnologias digitais aos processos de formação e desenvolvimento de projetos e ações pedagógicas. Também organiza e participa de eventos sobre essa temática na cidade de São Paulo. E quais são os objetivos? Incentivar o protagonismo infanto-juvenil pela e com a comunicação. É para isso que existe o núcleo, tá? Também para desenvolver ações pedagógicas com foco na interdisciplinariedade. Isso quer dizer que não é só determinada disciplina que pode trabalhar com educomunicação. Qualquer professor de qualquer área, de qualquer modalidade de ensino pode trabalhar e de preferência de maneira interdisciplinar. Desenvolver autonomia e colaboração, formar para a leitura crítica da mídia, novamente, um preceito também defendido por Paulo Freire, né? Promover a autoria, o aluno que vai construir esse projeto junto, né, com a orientação do professor. Desenvolver competências para o uso das TICs, que são o quê? Tecnologias da informação e comunicação. Esse núcleo trabalha com quem? Com todos os educadores da rede, pode ser de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, também centros de educação de cultura indígena, centros de integração de educação de jovens e adultos e também escolas municipais de educação bilíngue para surdos. Vejam que perpassa por todas as esferas, por todas as áreas aí da educação.
E quais são as linguagens que a educomunicação pode incorporar nesse trabalho? Pode ser a linguagem expressa, aqui a gente tem alguns exemplos, audiovisual e também digital. Os professores da rede municipal podem desenvolver projetos educomunicativos em sala de aula, nos diferentes componentes curriculares, foi o que nós falamos, né? E ou áreas de conhecimento, como também na ampliação dos tempos e espaços escolares, vinculados à educação integral e de tempo integral ou jornada ampliada. O período a mais que o aluno fica também pode ser, né, preenchido, vamos dizer assim, com esses projetos voltados para a educomunicação. Para isso, o professor precisa criar um projeto mesmo, precisa escrever um projeto, que é o PEA, que é Projeto Especial de Ação, que deve constar o quê? A problematização, ou seja, o que o aluno vai resolver a partir desse trabalho, né? Qual é a demanda? Justificativa, porque esse trabalho é importante, precisa constar os objetivos, os conteúdos que serão trabalhados, que devem estar articulados com o PPP da escola, com o projeto político-pedagógico, quais são os procedimentos metodológicos, cronograma das turmas, recursos de materiais, estratégias de acompanhamento e avaliação, referências bibliográficas. A partir daí, precisa ter também o parecer da equipe técnica, homologação do supervisor escolar, então precisa ter, né, o consentimento da supervisão. E os projetos prevêem carga horária de 4 a 10 horas semanais. As propostas deverão ser submetidas ao conselho de escola e encaminhadas para a supervisão escolar, que irá autorizar a realização de projetos. Vejam, turma, que a educomunicação não é simplesmente hoje eu decidi fazer algum projeto voltado para a educomunicação e está tudo bem. Não. Precisa constar a existência de um projeto com todos esses itens e depois ser encaminhado à supervisão escolar, que aí sim vai autorizar a realização. Isso porque você vai ganhar a mais, né? Você tem um ganho salarial em cima desse projeto e também serve para evolução de carreira. Então, para efeito de evolução funcional, os projetos precisam ser realizados no período de 8 meses e completar no mínimo 144 horas. Eu observei no site da Prefeitura de São Paulo que tem uma norma que foi lançada esse ano de 2022 sobre a construção do PEA. Lá nesse documento diz que deve ter no mínimo 8 meses para poder valer como evolução funcional. Já nesse documento que nós estamos vendo, que é de 2020, ele não fala no mínimo 8 meses, ele fala no mínimo 144 horas. Então, eu gostaria apenas que vocês ficassem atentos no dia da prova, porque se for pelo documento, que é esse que consta em edital, tem que ter o projeto, né, para a evolução funcional do professor, um período de 8 meses de realização e completar no mínimo 144 horas. Tudo bem? Essa é a informação que consta nesse documento e é o que está em edital, é o que vale. O cadastramento do projeto é importante e vital para o acompanhamento e assistência pedagógica da equipe de núcleo técnico de currículo em ecocomunicação, além de permitir uma melhor divulgação do projeto e garantir a certificação dos professores e estudantes. Então, há certificado. Para cadastrar a iniciativa, deve acessar o site do Núcleo de Educomunicação, que consta aqui. Ainda dentro desse artigo, os autores colocam que a educomunicação está abarcada por lei, é algo previsto em lei. E ele coloca quais são essas legislações. Vejam que a primeira lei é de 2004, depois, em 2009, e 2 portarias de 2016. O que isso nos mostra? O que isso é importante, né, para o nosso estudo? É observar que a educomunicação existe na rede, mas não como um projeto especial. Já foi. O artigo diz isso. Já foi um projeto especial que foi feito e no começo acreditavam que não ia ter continuidade, que em algum momento ia parar, que não ia ter um alcance tão grande, mas pelo contrário, foi ganhando força não só por lei, mas até mesmo no uso da rede, né? As unidades escolares quiseram participar desse projeto e a gente observa que foi crescendo e abarcado pela lei. Então, a existência da educomunicação
tem uma lei vigente por trás. Quando começou tudo isso, né? Então, a gente vê que tem uma lei de 2004 que fala do programa de EduCom, Educomunicação pelas Ondas do Rádio. E em 2005, também começou a ter a Imprensa Jovem, que é um projeto desenvolvido em mais de 400 escolas com apoio do Núcleo de Educomunicação. Então, começou em 2005 e hoje mais de 400 escolas trabalham com a Imprensa Jovem, que seria a produção de jornal. E por meio da produção jornalística multimídia, os estudantes ampliam canais de comunicação da escola com a sua comunidade. Os estudantes desenvolvem de maneira autônoma e colaborativa suas habilidades críticas e criativas. As coberturas são compartilhadas por meio de blogs, rádios virtuais, canais do YouTube, páginas do Facebook, entre outras mídias sociais. Dessa forma, as agências de notícia, formadas pelos estudantes, potencializam os recursos de comunicação disponíveis em favor do estudante repórter numa proposta de comunicação livre e democrática. Aqui a gente vê quais são os meios de divulgação. Isso mostra, né, que o trabalho que é feito na escola não fica apenas na escola. Outras pessoas terão acesso. Já nesse slide, eu estou apresentando a vocês uma síntese do que a gente conversou, de que maneira que a Educomunicação surgiu na Prefeitura de São Paulo. Vejam pelo título que Educomunicação é uma política pública em curso. Não é um projeto especial feito em determinado tempo e espaço, não. Faz parte da política pública do município. Então, a gente vê que em 2001 teve uma parceria de um núcleo da USP, que trabalha com educomunicação, e o projeto Vida, que já existia na rede municipal de ensino. Foi uma parceria que aí sim ganhou força em 2004, com a existência do primeiro rádio, né, primeira web rádio da Educom, e a criação da lei, como eu mostrei para vocês anteriormente. Em 2005, tem também o início do projeto Nas Ondas do Rádio, é criado também a Imprensa Jovem, então a produção jornalística aqui em 2005. Em 2006, uso de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, em parceria com o professor orientador de informática educacional. Surge aí um cargo, né? Surge aí uma função, que é o POI. Introdução do Audacity, que seria um programa de fazer rádio. Cobertura da imprensa jovem em grandes eventos da cidade. Vejam, sai do âmbito escolar e vai para a cidade. Em 2008, tem o projeto de educomunicação também dentro das comunidades indígenas. E esse processo aí, né, de trabalho com educomunicação começou a ganhar visibilidade e participar de Campus Party no Brasil e ganhar prêmios também. Em 2009, a gente vê que o programa Nas Ondas do Rádio ganha uma portaria, há uma lei por trás, e a implementação da Rádio Jacaré, que foi a primeira experiência de rádio voltada para a educação infantil. Em 2010, tem a formação da educomunicação para professores da rede. Observa que aqui tem um alcance maior. Antes, sempre está citando em qual unidade escolar é desenvolvido o projeto. Agora não, é um alcance na rede como um todo. Há um crescimento desse projeto. Em 2015, a comemoração de 10 anos de imprensa jovem. 2016, criação do setor Núcleo de Educomunicação. Portanto, o núcleo foi criado em 2016, o primeiro no país. Criação do programa Imprensa Jovem, numa nova portaria em 2016, e mais um prêmio. 2017, a Imprensa Jovem realiza a maior pesquisa de educação no Brasil, com alcance por mais de 43 mil estudantes, que é o Estudante Tem Voz, que é o título desse jornalzinho que a gente está lendo, e a realização de 700 projetos. E, por fim, em 2019, são 18 anos de educomunicação na rede municipal de ensino, 417 agências de notícias imprensa jovem. O que são essas agências? São as produções da imprensa em cada uma das unidades da rede. Prêmios, a gente vê que tem até um prêmio do MIT, da Fundação Lehman, e também
a imprensa jovem participou da Conferência Mundial Global, tá? O WIX, na Suécia, que tem um artigo falando sobre isso também. Portanto, aqui nós temos o percurso de que maneira que a educomunicação foi crescendo na rede. A partir daqui, eu trago a vocês artigos que foram escritos para mostrar de que maneira que a educomunicação mudou a vida dos seus participantes, sejam eles os alunos ou os professores, gestores. Então, educomunicação, porta larga para o mundo. Práticas de educomunicação é uma forma de ampliar horizontes, ressignificar as relações que se dão na escola e se tornarem agentes de transformação da realidade. Nesse artigo, o autor traz o depoimento de uma aluna que começou nesse processo aí de projeto na escola de educomunicação e hoje é formada em jornalismo, trabalha em uma multinacional, tem outros que continuaram os estudos dentro da área, fizeram graduação, mestrado, doutorado na área de comunicação, e outros que não seguiram na área, mas que se mostraram capazes de se expressar frente à sociedade. Então, o artigo vai trazendo alguns relatos. Portanto, a educomunicação cria espaço para o autodesenvolvimento e transformação pessoal de inúmeros estudantes, professores e gestores da rede que ansiavam, eles queriam abordagens mais humanas e capazes de contribuir para a superação de problemas complexos no ambiente escolar, como a violência. Volto a dizer aqui para vocês que a gente vê muito forte na educomunicação a ideia de cultura da paz, o combate à violência. Então, são criadas reportagens, notícias voltadas para essa finalidade, para combater a violência tanto no âmbito escolar quanto ao redor da escola. A necessidade de experimentação de novas metodologias, a ressignificação da escola e de seus vínculos. Para que eu vou na escola? Para que a escola serve? Há uma ampliação da função da escola. Não é apenas ensinar conteúdos programáticos, é também favorecer a intervenção em sociedade. E a educomunicação permite aprender de maneira divertida. Então, é divertido e possibilita dialogar com a realidade. E junto, trabalha a questão da teoria e da prática. Eles vão estudar conceitos, por exemplo, do que é um rádio, do que é um jornal, como é uma produção, e depois tem os produtos finais que garantem a prática. O próximo artigo tem como título Educação Cidadã a partir do jornalismo. Os estudantes desenvolvem de maneira autônoma e colaborativa habilidades críticas e criativas, já vimos isso? A partir de produção de pautas, pesquisas e coberturas, que são compartilhadas por meio de blogs, rádios virtuais, canais no YouTube e páginas no Facebook, entre outras mídias sociais. O Imprensa Jovem, o projeto Imprensa Jovem, está presente em 417 unidades educacionais. Nós vimos isso lá no mapa, que mostra o percurso da educomunicação. E a Imprensinha Mirim está voltado para as crianças da educação infantil. Por quê? As crianças também brincam de produzir mídia, ao mesmo tempo que expressam opiniões, experimentam vivências, desenvolvem a comunicação, usam tecnologias, dialogam com os adultos, assumem a responsabilidade de se organizar e se respeitar. Elas aprendem desde cedo a colaborar entre si. Eles exercem autonomia imbuídos de colaboração e protagonismo. O que nós falamos? Que esses são preceitos de Paulo Freire, sem deixar de fora a sua preparação para ler e refletir a mídia. É o que nós vimos sobre a criticidade. O papel do estudante é gerar conhecimento e não apenas se apropriar ou preencher sua mente com informações e conceitos. O que isso nos lembra? Aquela diferenciação que Paulo Freire faz entre a educação transformadora e educação bancária. A comunicação é um direito humano, por isso, ao longo dos quase 15 anos, nos constituímos como uma tecnologia social de empoderamento do estudante, pela e com a comunicação livre, responsável, reflexiva, expressiva, comunitária e democrática. No próximo artigo, que tem como título Educom Rádio, não falaremos mais de imprensa, que seria a parte escrita, o jornal.
Aqui ele está mostrando uma outra possibilidade, que é a criação de um rádio. Então, na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, do primeiro semestre de 2001, lembra que foi o primeiro experimento de rádio, né? Até o final do segundo semestre de 2004, teve um conjunto de 455 escolas com crianças e adolescentes fazendo comunicação, e com isso contribuindo para a diminuição da ameaça que pairava sobre a rede. Qual era a ameaça? A violência no espaço escolar, que antes era debatido, era conversado sobre essa questão da violência, mas com um projeto que já existia na rede chamado Projeto Vida. Vejam, a educomunicação queria abarcar todas as esferas que permeiam a escola. Então, não só os alunos, os professores, mas as comunidades, para tratar sobre o quê? Sobre violência. Essa era a primeira temática que surgiu, tá? Bom, a partir da Lei 13.941, de 2004, foi instituído o programa Educom, Educomunicação pelas ondas do rádio, no município de São Paulo, dando outras providências, que foi sancionada imediatamente pela prefeita da época, né, a Marta Suplicy, e a lei foi regulamentada pelo prefeito José Serra em 2005. A Educom.rádio representou uma formação construída em última análise pelos próprios participantes, traduzindo a aprendizagem em vivências cotidianas. O segredo do sucesso? Responsável pela transmutação de um projeto especial em política pública. Um tópico importante para vocês colocarem. A educomunicação não é apenas um projeto que existe na rede, é uma política pública que trata de temas importantes para a escola e para a sociedade, para a comunidade local. Foi a vivência testemunhal da proposta por um número crescente de escolas ocorridas simultaneamente em todos os cantos da cidade. Esse foi o sucesso, esse foi o segredo do sucesso, né? Outro segredo é que não houve interrupção. Os pesquisadores atribuem o fato, em primeiro lugar, à adesão dos professores, estudantes e membros das comunidades às práticas educomunicativas, e, em segundo lugar, ao reforço oferecido pela formação em serviço, colocada à disposição dos professores pelo Núcleo de Educomunicação da própria Secretaria Municipal de Educação. Cumpre às autoridades zelar pela coerência epistemológica, ou seja, a relação entre teoria e prática do programa, e mantê-lo sincronizado com a política educacional do município. Então, quem faz isso? O Núcleo de Educomunicação, tá? Tem que zelar pela questão epistemológica e também de estar de acordo com a política educacional de São Paulo. Como ocorreu na última reforma curricular, que é essa que vai cair no concurso, tá? Então, o currículo que vocês estão estudando para o concurso considera a educomunicação. Ocasião em que mais de 47 mil alunos vinculados ao Imprensa Jovem tornaram parte nos debates. Para a construção do currículo, eles também consultaram os alunos que faziam parte aí da Imprensa Jovem. Importante lembrar que São Paulo, com seu programa educomunicativo, tem muito a oferecer à BNCC, no debate e na implementação em todo o país. Ele está mostrando que São Paulo é um exemplo de integração, de implementação da educomunicação, né? De uma proposta curricular em condições de dialogar com a perspectiva defendida pela Unesco sob a denominação de educação midiática informacional. O próximo artigo vai falar sobre cinema e educação. No início, a ideia de cinema na escola não foi vista com bons olhos. Por quê? No ensino tradicional havia uma desconfiança. Bom, cinema é para prazer, para usufruir, é para curtição, não para um ato educativo. Mas, a partir da escola nova, surgiu uma comissão que foi organizar as atividades voltadas para a questão do cinema, isso em 1931. Que acabou desencadeando, em 1937, na criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo. É nessa fase que se cristaliza a ideia de que, para desempenhar um papel realmente formador, seria preciso de um cinema com conteúdos edificantes e informativos. Até hoje, se mantém no imaginário de todos que cinema educativo é chato e que os documentários são filmes mais apropriados para o uso educacional, já que eles trazem informações verídicas.
Justamente por se pensar apenas no conteúdo dos filmes, como se fosse material didático, e não na linguagem cinematográfica, há uma desconsideração de que o documentário também é resultante de muitas opções e costuma trazer um ponto de vista. Nesse tópico, ele mostra que não há um filme certo para se trabalhar na escola. O documentário não é melhor do que um filme a partir de uma ideia, né, ficcional que não existe. Por quê? O documentário já também é um recorte, também tem escolhas, também tem um ponto de vista. Tudo bem? Portanto, não tem um vídeo que é mais didático, que é mais apropriado. E a gente não precisa mostrar só filmes chatos para os nossos alunos dentro do ambiente escolar. No próximo tópico, ele traz uma experiência, que foi o cineclubismo, que teve grande importância no Brasil entre as classes médias das grandes cidades e se constituiu em uma prática de formação cultural paralela à educação escolar. O que é isso? Era a transmissão de um filme e após o filme, as pessoas que estavam lá, que assistiram ao filme, discutiam os temas. Eles colocam que essa foi a primeira prática que se teve no Brasil que mostrou que era possível aprender por meio do cinema. Pelo fato de o cineclube sempre promover debates após exibição, construiu-se entre os frequentadores a ideia de filme sempre aliado à reflexão e ao conhecimento. Não escolar, mas também potente e formador cultural. A facilidade de se exibir um filme na escola atualmente passou a ser usada fartamente, inclusive e principalmente quando falta um professor. Ou até mesmo um professor não teve tempo de preparar sua aula. Essa prática, que em alguma forma banalizou o uso de filmes nas escolas, contribuiu para que se criasse outro preconceito no imaginário de todos, que cinema na escola é para matar aula. Aqui é uma crítica. Nota-se que o filme tem uma intencionalidade, a gente pode trabalhar realmente para desenvolver a criticidade do meu aluno. Só que a gente sabe que historicamente, no ambiente escolar, o filme ficou como um quebra-galho para cobrir uma aula, uma ausência de um professor. Agora, como deve ser o trabalho, né? Precisa ter um mediador, precisa ter um professor lá que planejou a aula em cima daquele material. Sem um mediador que permita que o filme signifique uma experiência cultural para o estudante, a simples assistência continua sendo sanduíche, isto é, será uma experiência de puro consumo, sem valor educativo ou cultural. Outra sombra que ainda perturba esse relacionamento é a prática de se didatizar os filmes, isto é, tentar adequá-los aos conteúdos das disciplinas. Você assiste um filme junto com seus alunos, não discute nada do que está no filme e foca só naquele aspecto que está vinculado à sua aula, daquele conteúdo que você planejou. Você desconsidera todo o filme como uma arte e vai só para a questão do conteúdo programático. Essa também é uma crítica, tá? Portanto, é importante que o cinema dialogue com o currículo, desde que não se exclua a dimensão da arte. Agora, nós veremos a experiência da educomunicação entre a comunidade indígena, com o artigo intitulado Guarani nas Ondas do Rádio. Em 2001, as lideranças indígenas guaranis da cidade de São Paulo se articularam com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo com o desejo de construir um centro de educação e cultura diferenciado, essencialmente indígena. Para isso, houve o planejamento de criação de Centros de Educação e Cultura Indígena, os chamados SESCs, cujo projeto arquitetônico, assim como a proposta pedagógica, foram construídas em parceria entre os técnicos da Secretaria de Educação e as lideranças indígenas de cada aldeia guarani. Sob o protagonismo das lideranças comunitárias, os indígenas elaboraram informações que procuram valorizar a cultura e o modo da vida guarani. A relação entre indígenas e mídia passa pelo protagonismo dos povos originários por meio de rádio, escrita, fotografia e vídeo. Nesse artigo, eles mostram uma proposta bem sucedida em dar voz à comunidade indígena. Elas não vão simplesmente receber um rádio pronto, as informações prontas. Ao contrário, eles vão produzir as pautas por meio dessas produções
haverá a valorização e a difusão da cultura indígena. O próximo artigo traz a educomunicação na educação infantil na rede municipal de ensino. Nós vimos que a primeira experiência foi o Rádio Jacaré em 2009, dentro da educação infantil. E qual foi a vantagem, qual foi o ganho em se criar uma rádio dentro da educação infantil? Houve a validação das vozes das crianças que, como sujeitos de direitos, devem protagonizar a construção cultural de ambientes pensados para elas, como são as escolas infantis. Outro rádio que também surgiu posteriormente tinha como nome Gato na Tuba, que todo final de mês era planejada por uma turminha da escola, a programação da rádio, que acontecia no pátio, com pauta feita com desenhos, estilo storyboard, então era contada a sequência, né? Então os alunos faziam os desenhos para se contar uma história, auditório, participação das famílias e muita música, o que promovia o encontro criativo produzido pelas crianças. A imprensa mirim também foi uma possibilidade, vai além da comunicação oral das crianças. Nós buscamos promover o sentimento de pertencimento no espaço público e a percepção de que a criança pode transformar o espaço ao seu redor. Notem que a criação de um rádio, de uma imprensa dentro da educação infantil não é apenas para que elas falem, mas que elas se sintam pertencentes àquele espaço. Eu posso intervir nesse espaço, eu posso fazer coisas nesse espaço. Eu pertenço aqui. E os profissionais da infância, como vimos, buscam construir diálogo com as famílias sobre as atividades e experiências das crianças, evidenciando e registrando percursos das pequenas e dos pequenos. A educomunicação permite que os registros sejam a atividade em si, olha que coisa interessante, a ser compartilhada e construída colaborativamente. Portanto, rádio, jornal, fotografia, TV e seus programas e produções são portfólios em si. Você pega tudo que a criança produziu e você está mostrando o desenvolvimento dessa criança, você está registrando o desenvolvimento dessa criança. Essas produções servem como portfólio. Outra possibilidade é HQ, histórias em quadrinhos como recurso pedagógico em sala de aula. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, por meio do Núcleo de Educomunicação, oferece desde 2018 o curso de formação Histórias em Quadrinhos como recurso pedagógico em sala de aula. E como acontece esse curso, né? Os professores experienciam em um exercício de roteirização e produção editorial. O professor vai aprender a construir um roteiro de uma HQ e também fazer a produção. As histórias em quadrinho fazem parte do repertório de literatura lúdica dos estudantes, portanto, ao serem introduzidas como recurso pedagógico em sala de aula, a proposta partirá de algo já conhecido e apreciado por eles. Ou seja, é algo que os alunos gostam, não é uma coisa que você vai ter que obrigar os alunos a interagir. Não, a maioria dos alunos tem apreço pela história em quadrinhos. A partir dos anos 70, as histórias em quadrinhos passaram a ser valorizadas e reconhecidas como relevantes objetos pedagógicos com valor educacional. Observem que não é uma coisa recente, desde a década de 70, diferentemente do cinema, que teve um percurso de mais repudio, de mais afastamento dentro do ambiente escolar, a HQ não, é valorizada desde a década de 70. Agora, nós temos o artigo que fala sobre o reconhecimento internacional. Tudo isso que nós apresentamos, que é possível fazer a partir da educomunicação, teve um reconhecimento internacional. Em 2019, na Suécia, houve uma premiação pela Unesco e quem foi representar foi o coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Carlos Lima, que apresentou as boas práticas de educomunicação desenvolvidas na rede municipal de ensino para centenas de pessoas no maior evento do mundo de alfabetização midiática e informacional. E o que é alfabetização midiática, né?
É hoje o principal mecanismo para o combate à fake news, permitindo que, na escola, os estudantes já adquiram informações necessárias e consciência para evitar o compartilhamento e a produção de notícias falsas. A experiência paulista também se destaca por trabalhar com diferentes temáticas relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, da ONU, pois o currículo da cidade, por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Unesco do Brasil, é o primeiro do mundo a ter os Objetivos de Aprendizagens e Desenvolvimento relacionados à ODS. Vamos entender aqui, turma. Lembra que a primeira ideia da educomunicação era tratar a violência física, psicológica, moral, era a temática. Hoje, a educomunicação ela está vinculada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, que são os objetivos estipulados pela ONU em 2015 e que precisam ser cumpridos até 2030. A educomunicação trabalha com esses objetivos. E esses objetivos, eles estão em consonância, eles estão interligados com os objetivos de aprendizagem aqui do currículo de São Paulo. E agora nós vamos para o último artigo desse material, que tem como título Sem Deixar Ninguém para Trás. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, todas e todos, sem exceção e sem deixar ninguém para trás, terá a educomunicação como um processo de aprendizagem também. E a educomunicação ela está em consonância com o quê? Ela está em consonância com a Agenda 2030, que é um plano de ação global adotado por 193 países membros da ONU, Organização das Nações Unidas, que em 2015 estipulou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são chamados de ODS. E cada uma dessas ODS tem metas. Então, no total, são 169 metas a serem alcançadas até 2030. Para quê? Por que a gente precisa garantir esses objetivos? Para que a gente precisa alcançar cada uma dessas metas? Para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos em nosso planeta. Esse é um plano para todas as pessoas, para o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Lembra que nós conversamos que sempre volta a ideia da cultura da paz? Pois bem, no início, a educomunicação tinha como projeto tratar apenas sobre a violência. Agora, o professor da rede pode propor a educomunicação abarcando qualquer um desses 17 objetivos, que são esses daqui. Vejam que o objetivo 4 é voltado especificamente para a educação de qualidade. Mas o professor pode montar um projeto que fale, por exemplo, do objetivo 2, que trata da fome, da agricultura sustentável. Ou não, ele pode pegar o objetivo 15, falando da vida terrestre, o respeito, pela vida terrestre. Ou não, pode falar sobre consumo e produção responsável, que é o objetivo 12. Depende muito da intencionalidade do professor e que tipo de ecossistema criativo e colaborativo ele quer propiciar aos educandos. Há uma gama de possibilidades, há um leque de possibilidades que a educomunicação pode contribuir. É isso. Espero que você tenha entendido o que é educomunicação, como ela foi implementada e por que ela continua vigente, forte, atuante na rede municipal de ensino da Prefeitura de São Paulo. Mas a semana 3 não acabou. O próximo documento que nós vamos conversar é a LDB. Já houve a aula 1 na semana anterior e agora nós vamos para a aula 2 dessa lei tão importante que rege a educação nacional. Obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.